Devia ter chamado mais vezes. Né? Podia, então. Mas aí a gente está chamando hoje, então já então já é um indício aí. Já está valendo. Está valendo. É o processo. Quem sabe dá certo, né? Deixa eu pegar aqui as nossas perguntas, né? Eu achei bem interessante. A gente pode... Eu não sei, André, se você quer fazer uma introdução antes. Acredito que seria bacana também você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Como que você trabalha você lá no seu Instagram diz que é psicólogo cognitivo comportamental. Mas para quem é leigo, como eu, que não sabe o que significa, você podia explicar um pouquinho para a gente o que você faz, né? Sobre os seus atendimentos. Tá. Nós vamos colocar o André na tela toda, coloca ele em tela cheia, e ele pode contar para a gente, assim, um pouco antes também, sabe? Como é que surgiu, assim, o seu interesse por essa área, né? O que você pensou? Não, por que eu vou fazer faculdade nesta área? Eu sou músico, toco violão, toco bateria, né? O André toca bateria também, e muito bem. E por que ele resolveu, de repente, ser psicólogo, né? Pode começar por aí, eu acho. Ótimo. Pode ser. Então, tá comigo essa parte? Aí vocês vão guiando aí. Sim, senhor. Fique à então, vontade. assim, obrigado. Então, falando um pouquinho da minha amizade com o Raiman e com a Carol também, o Raiman e a Carol sempre foram pessoas muito significativas na minha vida, principalmente depois da vida adulta. Foi muito importante a presença do Raiman e da Carol, porque naquele momento eu precisava de modelos, eu precisava de inspirações na vida, até mesmo para a vida espiritual, para a vida de família, vida na sociedade. E o Raiman sempre me representou essa figura de coragem, e a Carol essa figura de feminilidade, de beleza, de doçura, e que eu admiro muito, né? Admiro muito vocês, admiro muito o casal, a história, né? E tudo que vocês viveram e vivem até hoje, né? A opção de vocês por uma vida mais voltada para este apostolado, né? Então, meu agradecimento por hoje vir aqui e compartilhar um pouco, né, da nossa história. Lembrar é bem gostoso, né? Lembrar das coisas boas do passado, como nós nos conhecemos, né? As visitas nas casas das famílias, nos bairros pobres, muitas vezes o Raiman rezando o terço e a gente se inspirava, rezava junto, enfim. Então, caminhar com pessoas que te levam para o céu durante a vida te fazem ter mais coragem, né, para tomar as decisões da vida. Então, o Raiman representa essa figura para mim, né, de coragem, de desprendimento de muitas coisas, de enfrentar a realidade da vida com fé e assim por diante. E eu estava falando que o Raiman perguntou assim, talvez ele nem imaginava, eu acabei concordando assim, no reflexo, né? Concordando, que eu não me imaginava como psicólogo, mas eu me imaginava já naquela época. E antes ainda, porque na minha adolescência, aos 12 anos de idade, o meu pároco era o padre Milani, que ele era pároco lá na paróquia São Vicente, na matriz São Vicente, a paróquia lá. E eu já tinha, assim, curiosidades de fazer experiências vocacionais no seminário, e ele me levou a gurizada lá. Então, eu fui aos 12 anos e fui fazendo acompanhamentos até chegar aos 15 anos, que foi o período que eu entrei no seminário menor, e agora eu moro bem pertinho, moro a 5 minutos. Então, morar aqui em Brusque, para mim, é bem nostálgico, porque naquela época a gente andava pelas ruas vendendo rifas para se manter lá no seminário. E então, aos 15 anos, eu fui morar no seminário. Naquela minha época, teve como frutos alguns padres, o padre Kelvin, Padre David, Padre Álvaro, né?
Padre Everton Guerent, Padre Marcos Decker, se não me engano, o sobrenome dele. Então foram muitos frutos e eu pude conviver com essas pessoas que hoje são sacerdotes. E naquela época, o estudo ele era muito profundo no seminário. Falo era porque não sei como é que está hoje a situação educacional ali na formação inicial dos seminaristas. E eu lembro que eu estudava filosofia no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e a filosofia era algo assim muito profundo. Eu não lembro agora, não recordo o nome do professor, mas lembro da imagem, do rosto dele, e da paixão que ele fazia, ministrava aquelas aulas de filosofia, e ali eu conhecia Platão, conhecia Aristóteles, e falava-se muito sobre esses filósofos. E ali começou um encantamento pela área intelectual, e era bem profundo. Eu levei isso comigo, né? Era muito difícil estudar no seminário, a média, um ano antes de eu entrar, a média eram 3 trimestres, então o seminarista precisava tirar 3 notas 9, essa era a média para passar de ano no ensino médio, então a exigência era alta. E no ano que eu entrei, a média era 8, então eu precisava tirar essa nota. E eu, naquela época, tinha saído do ensino da rede pública, né? E na rede pública a gente não é muito bem preparado para raciocinar, para pensar, para desenvolver um pensamento sobre as disciplinas. Se passava de ano com muita facilidade. Eu lembro que os professores avaliavam razoavelmente o aluno, passavam por qualquer coisa. E então eu tive dificuldades de sair do seminário. E quando eu saí do seminário, eu saí com um pensamento que um dia eu iria fazer aula e estudar filosofia, e que possivelmente eu iria ser um professor de filosofia numa faculdade, e meu sonho era dar aula de filosofia para medicina, para antropologia. Então ali começou um primeiro enamoramento com algo que um dia ia se tornar psicologia. Quando eu completei 18 anos, que eu já estava trabalhando no Parque Dom Bosco, então, começou esse dilema na vida de fazer a escolha de como é que ia ser o meu papel social no mundo, na sociedade. E muitas coisas já tinham vindo na minha cabeça, já tinha deixado da ideia de fazer filosofia, daí eu era muito levado por influências de, assim, vamos fazer tal coisa, né? Tem um amigo que me chamou para fazer um concurso público para ser bombeiro militar. Então, eu já tinha ido para essa esfera. Então, tudo que era possibilidade, eu estava buscando, porque eu não tinha muito forte uma visão futurista da vida.